Oi, gente, bom dia. Começando mais um Morning Call. Quem vai conversar com a gente hoje é o Alexandre Almeida, da CM Capital. Alexandre, bom dia. Obrigada por conversar com a gente mais uma vez. Bom dia, muito obrigado por convidar e a gente aqui fica sempre disponível sempre que vocês precisarem. Alexandre, vamos começar falando sobre o pronunciamento de ontem à noite do presidente Jair Bolsonaro. Pessoal, só para deixar claro, a gente vai aprofundar melhor esse pronunciamento hoje no Dinheiro na Conta, às 18h40. Vamos, inclusive, conversar com cientista político, com médicos, sobre cada ponto do discurso do presidente. Mas aqui no Morning Call, Alexandre, eu queria falar contigo sobre como os investidores podem receber o discurso que nós vimos em cadeia nacional ontem à noite. Olha, eu acho que a principal mensagem que pode ser trazida para o investidor, né, acerca do discurso que foi feito ontem pelo presidente, é de uma desconexão entre o próprio Planalto, né, então a gente vê logo na sequência do pronunciamento o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, uma nota oficial dizendo que não é hora para o presidente da República fazer tal ação política, né, e que esse é um momento de união do país para enfrentar essa crise do coronavírus, uma movimentação muito parecida pelo presidente do Congresso, né, o Rodrigo Maia, que, apesar de não ter soltado uma nota oficial, falou sobre isso no Twitter, e, na verdade, isso pode ser visto, né, pelo pronunciamento mesmo, o que na verdade está acontecendo é uma unificação do Congresso contra esse tipo de discurso do presidente e dos próprios governadores, que, apesar dele não citar nominalmente, ele está se referindo aos governadores de São Paulo e Rio de Janeiro, né, o João Dória e o Witzel, que têm tomado medidas mais duras, né, de combate à disseminação do vírus. Então, sobretudo o fechamento de comércio, a restrição de circulação, sobretudo esse período de quarentena que o presidente ainda classifica, né, como uma histeria, como uma medida de pânico, e isso entra em contrassenso com o que seria um período de necessidade de unificação de discurso. Então, no momento em que a gente viveu, então, por exemplo, comparando com ontem, que a Bolsa ela trouxe um pouco mais de otimismo, né, ela recuperou um pouco das perdas e voltou a atingir os 70 mil pontos, esse tipo de discurso que entra em contraste com o que está sendo praticado, né, no discurso internacional pode trazer um certo receio justamente para a abertura dos mercados hoje. E quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com a abertura em outros lugares, na própria Ásia, na própria Europa, a gente vê um otimismo muito grande nesses lugares. Por quê? Porque eles estão vendo que as políticas dos governos, dos países em geral, elas estão muito preocupadas com os efeitos econômicos do coronavírus, mas elas também compreendem o efeito que isso pode trazer para as pessoas. Então, elas estão cada vez mais adotando medidas fiscais para amenizar esse impacto econômico. E o mais notável, né, o mais importante que a gente pode citar, que foi aprovado, é esse pacote de estímulo nos Estados Unidos de 2 trilhões de dólares, e que na verdade já está, né, trazendo mais otimismo para as bolsas internacionais. Isso no Brasil pode ser que seja colocado um pouco em xeque, porque aqui no Brasil a gente ainda tem alguma dissonância quanto a esse tipo de discurso. A gente tem governadores e Congresso adotando esse tipo de discurso internacional, mas a gente ainda vê certos movimentos do Planalto que ainda estão em dissonância desse tipo de discurso. Então isso pode trazer um certo receio para o investidor na abertura de hoje. Alexandre, hoje também, além do discurso do presidente que deve impactar, nós temos alguns indicadores que vão ser divulgados agora pela manhã, né? Temos o IPCA 15 e o serviço. Isso também pode impactar no mercado hoje. Com certeza. Ambos os indicadores serão divulgados às 9 horas, né, o horário de abertura, inclusive, do mercado. E esses indicadores eles são especialmente importantes, sobretudo pelo momento de política monetária em que nós estamos vivendo. Desde o começo dessa crise envolvendo o coronavírus, a gente tem acompanhado que
o G7 se reuniu de forma extraordinária para decidir como eles enfrentariam isso. Eles afirmaram que eles adotariam as medidas que forem necessárias para minimizar esses impactos. A gente teve inúmeros bancos centrais que tiveram uma decisão de política monetária de forma extraordinária para reduzir juros, justamente preocupado com a manutenção da atividade econômica. E mais notável também, a gente pode falar do próprio Estados Unidos, que no mesmo dia da reunião do G7 já anunciou redução dos juros e depois, de forma extraordinária, reduziu novamente. Só que aqui no Brasil, novamente, a gente não viu um comportamento desse nível. A gente seguiu o nosso cronograma. Então, na semana passada, na quarta-feira passada, dentro do cronograma do Copom, o Comitê de Política Monetária optou pela redução de juros em 50 pontos, né, passando de 4,25 para 3,75, e isso acabou frustrando um pouco as expectativas de mercado, o que fez com que o presidente do Banco Central, Roberto Campos, convocasse para essa segunda-feira a reunião e antecipação da ata do Copom, que é basicamente um detalhamento maior da decisão de política monetária. E dado que essa decisão, e dado que essa reunião, eles citaram bastante o relatório de inflação, né, o relatório trimestral de inflação, que inclusive vai ser divulgado amanhã, pela manhã, é importante analisar o impacto. Deu uma super volta para chegar no resultado agora, mas é importante ver como que vai ser, por exemplo, a leitura da inflação que vai ser divulgada hoje em relação à prévia de março, e como estão andando os indicadores de atividade. Então, ontem saiu o dado de comércio, que veio pior do que o esperado, e hoje vai sair o dado de serviços. Sobretudo, comércio e serviço, eles são setores da atividade que mais vão sofrer nesse período de quarentena, nesse período de fechamento de comércio e menor circulação de pessoas. Então, dado que esses são os setores que mais vão sofrer, é interessante a gente verificar como eles estão reagindo agora, porque daqui para frente eles tendem a piorar. E com certeza o Banco Central está olhando com uma lupa esses indicadores para a adoção de novas políticas. Então, por exemplo, o Banco Central ele reafirmou o compromisso em manutenção dos juros em 3,75, mas a grande questão é, dependendo do nível de inflação que a gente verifica hoje e do andamento da atividade econômica, pode ser sim que ele adote novos cortes, como ele mesmo já mencionou, que, dadas as necessidades, novos estímulos monetários, se necessários, serão realizados. Então, esse é o tipo de indicador super importante para a abertura do mercado de hoje. Tá certo. E só para a gente encerrar, você falou rapidamente do acordo no Congresso norte-americano para a aprovação do pacote de apoio à economia de 2 trilhões de dólares. Um dos pontos desse acordo é o dinheiro que o governo vai dar para os trabalhadores, né? Acho que é $1.000 para cada trabalhador, $500 para cada filho. Isso vai muito ao encontro do cenário internacional, da preocupação de apoio à economia, e também foi um motivo de alívio nos mercados, mas também pode ser hoje, né? Isso, exatamente. Que nem eu disse agora há pouco, um dos grandes motivos de otimismo, né, que já vinha sendo esperado durante a semana, né, e que trouxe essa esperança até nos mercados de ontem, são concretizados hoje. Então, as bolsas globais elas estão com um otimismo maior, né, então acaba crescendo um pouco mais esse apetite por risco, porque existe uma avaliação correta, né, de que as economias globais elas estão preocupadas com os efeitos negativos na atividade econômica do coronavírus, elas estão dispostas a adotar medidas fiscais para assegurar o nível de atividade. E, com toda certeza, essa medida dos Estados Unidos ela é uma grande mensagem para o mundo. É super bacana porque eu vejo muitas comparações desse cenário de hoje que a gente enfrenta com o cenário de 2008. E essa medida ela vai um pouco na contramão do que foi visto naquele período, porque ela está visando, sobretudo, pequenas, médias empresas e, sobretudo, o trabalhador que vai ficar um pouco mais restrito à sua vida comercial, enquanto que naquele período o resgate, né, o estímulo fiscal, ele foi baseado nos grandes conglomerados, nos grandes bancos. Então, é realmente uma grande mensagem e que tende a aumentar o apetite a risco, sobretudo no dia de hoje. Tá certo. Alexandre, muito obrigada pela conversa. Boa quarta-feira para você. Boa quarta-feira para vocês também. Sempre que precisarem, nós estamos disponíveis.
Um abraço, tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal. Amanhã tem mais Morning Call. Até lá.